Meus pais e meu irmão tentaram arruinar meu casamento porque queriam que eu esperasse 10 anos para meu irmão se casar primeiro. Tenho 26 anos e estou com meu atual marido, James, de 28 anos, há 6 anos. Ficamos noivos nos últimos 2 anos e finalmente nos casamos no último fim de semana. No entanto, houve uma confusão familiar que nos trouxe a este ponto e ainda estou tentando processar tudo. Para dar contexto, sou a mais nova de 2 irmãos. Meu irmão Tom, de 30 anos, sempre foi o favorito da família. Ele era estrela do esporte no ensino médio. Entrou em uma faculdade da Ivy League com uma bolsa parcial e todos sempre pensaram que ele seria muito bem-sucedido. O problema é que, desde que se formou há 8 anos, ele vem se descobrindo e explorando suas opções. Ele teve aproximadamente 6 empregos diferentes, nenhum durando mais de 1 ano. Ele voltou a morar com meus pais 3 vezes e fala constantemente sobre seus grandes planos que nunca parecem se materializar. Ele está sempre promovendo alguma grande oportunidade de negócio, uma ideia de startup, uma mudança de carreira ou algum novo diploma, mas até agora nada deu certo. Então, aqui está minha situação. Frequentei uma universidade estadual, me formei em contabilidade, consegui um emprego estável em uma boa empresa imediatamente após a formatura e tenho construído minha carreira de forma lenta, mas constante. Conheci James durante meu último ano de faculdade, quando ele estava começando seu mestrado. Nós nos conectamos imediatamente. Após 2 anos juntos, fomos morar juntos e na marca de 4 anos, ficamos noivos. Tudo estava indo perfeitamente, nós dois estávamos entusiasmados com nosso futuro juntos até começamos a planejar nosso casamento. Foi quando as coisas tomaram um rumo estranho. Meus pais me chamaram para uma reunião e soltaram uma bomba. Eles me sentaram e me informaram que eu precisava adiar meus planos de casamento por pelo menos 8 a 10 anos porque Tom ainda estava organizando sua vida. Aparentemente, ele tinha algo importante em andamento, mas quando perguntei o que exatamente era, eles ficaram muito evasivos. Parecia que eles próprios não tinham certeza sobre a possibilidade de ele começar um negócio ou voltar para a faculdade para fazer um MBA, mas mesmo eles não tinham detalhes concretos. O que eles estavam convencidos era que ficaria mal se a irmã mais nova se casasse antes do irmão mais velho e eles estavam preocupados que isso pudesse afetar sua confiança ou distraí-lo de seu caminho de autodescoberta. No começo, pensei que eles estavam brincando, ri porque parecia tão absurdo, mas não, eles estavam falando completamente sério. Eles disseram que era sobre respeitar a ordem natural das coisas e que eu precisava ter certeza de que Tom se sentisse apoiado durante esse momento delicado em sua vida. Ressaltei que Tom tem 30 anos, não é um adolescente tentando descobrir o que fazer da vida, e eu os lembrei que James e eu estávamos planejando nosso casamento há meses, já tínhamos economizado dinheiro. Começamos a procurar locais e estávamos considerando uma data para a próxima primavera. Mas, em vez de entender, meus pais insistiram dizendo, a família vem em primeiro lugar e eu precisava ser paciente pelo bem do sucesso de Tom. Tentei argumentar com eles. Lembrei-os de que James e eu estávamos juntos há 6 anos e que nosso casamento era para celebrar nosso relacionamento, não os problemas de Tom. Mas eles não se importaram. Em vez disso, me acusaram de ser egoísta e insensível por não priorizar as necessidades de Tom. Em um ponto, minha mãe até mencionou como eles ajudaram a pagar minhas despesas da faculdade, como se isso significasse que eu era obrigada a colocar minha vida em espera. Sim, eles ajudaram com a faculdade e sou grata por isso, mas sou financeiramente independente desde que me formei e nunca pedi nada a eles desde então. James ficou absolutamente furioso quando contei a ele sobre essa conversa. Ele sempre apoiou minha família, mas desta vez ele não conseguiu se conter. Ele disse que não deveríamos ter que colocar nossas vidas em espera só porque Tom está perpetuamente em uma mentalidade de talvez algum dia. Depois de várias discussões acaloradas com meus pais que não levaram a absolutamente nenhum progresso, James e eu tomamos uma decisão corajosa. Teríamos o casamento que queríamos, mas não contaríamos à minha família. Então começamos a planejar tudo em segredo. Deu muito trabalho, mas conseguimos. Escolhemos um pequeno e lindo jardim como local, convidamos apenas nossos amigos mais próximos e a família de James, que nos apoiaram completamente, e meu melhor amigo da faculdade como meu padrinho de honra.
Acabou sendo exatamente o que precisávamos. O dia foi íntimo, significativo e sem estresse. Escrevemos nossos próprios votos, desfrutamos de um jantar adorável depois e passamos a noite comemorando com as pessoas que realmente se importavam conosco. Não senti o peso das expectativas familiares sobre meus ombros pela primeira vez, mas é claro que a verdade eventualmente veio à tona. Alguém nos marcou em fotos de casamento nas redes sociais, e quando isso aconteceu, o caos se instalou. Meu telefone explodiu com mensagens da minha família. Meus pais ficaram furiosos. Minha mãe me enviou uma longa mensagem sobre como eu havia traído a família e os humilhado na frente de todos. Ela disse que eu havia arruinado as oportunidades de Tom, ainda não entendo como meu casamento afetou isso, e que eu havia destruído a confiança da família. Previsivelmente, Tom desempenhou o papel de vítima como sempre. Ele alegou que meu casamento havia atrapalhado todo o seu progresso e que eu deveria ter esperado até que ele estivesse mais estabelecido. Até mesmo alguns parentes próximos me disseram que eu deveria ter respeitado os desejos dos meus pais e que eu era egoísta por não considerar os sentimentos do meu irmão. Tem sido muita coisa para lidar e, honestamente, eu nunca esperei que isso explodisse assim. No final do dia, eu mantenho a decisão que James e eu tomamos. Nosso casamento era sobre nós, não somos responsáveis pelos problemas de Tom ou pela maneira como meus pais o permitiram. Mas definitivamente foi revelador. Eu sempre pensei que minha família seria compreensiva, mas toda essa situação me mostrou quão profunda a disfunção realmente é. A família de James, por outro lado, tem sido maravilhosa. Eles nos disseram que fizemos a coisa certa e que não deveríamos deixar a toxicidade da minha família manchar nossa felicidade. Meus amigos também me apoiaram incrivelmente, garantindo que o pedido dos meus pais era absurdo e que eu tinha todo o direito de seguir em frente com meus planos, mas, apesar de tudo isso, não consigo deixar de sentir uma estranha mistura de emoções. Estou extremamente feliz por estar casada com James e por começar este novo capítulo, mas também estou com o coração partido por como isso afetou meu relacionamento com minha família. Estou tentando explicar isso aos meus pais, mas eles se recusam a entender. Eles continuam dizendo que estou exagerando e que estão apenas tentando sustentar os dois filhos igualmente, mas não é assim que parece. Parece que estou constantemente sendo solicitada a colocar minha vida em espera para que Tom possa resolver a dele. E, honestamente, estou cansada disso. Não sei para onde vamos a partir daqui. Uma parte de mim quer cortar laços com eles completamente e se concentrar em construir uma vida feliz com James, mas outra parte de mim ainda espera que eles mudem de ideia e percebam o quão injustos foram, embora eu não esteja aprendendo a respiração para que isso aconteça por enquanto. Estou apenas tentando me concentrar no positivo. Casei-me com o amor da minha vida, tenho um sistema de apoio incrível na família de James e meus amigos e finalmente estou me defendendo depois anos sendo ofuscada pelo meu irmão. É uma pequena vitória agridoce, mas eu aceito. Continuo pensando em como isso pode afetar meu relacionamento com minha família a longo prazo, mas, ao mesmo tempo, não consigo imaginar colocar minha vida em espera por uma década só porque meu irmão ainda não descobriu seu caminho. Então, Reddit, estou sendo irracional aqui? Eu deveria ter esperado como eles pediram ou foi certo priorizar minha própria felicidade pela primeira vez? Atualização 1. Primeiro, só quero expressar minha gratidão a todos por apoio e validação esmagadores. Ler seus comentários foi transformador para mim, eles me ajudaram a perceber o quão absurdo e injusto o pedido dos meus pais realmente foi. Tenho processado tudo nos últimos dias. Tem sido um turbilhão de emoções que senti, alívio, tristeza, raiva, culpa, tudo. Mas, principalmente, me sinto muito mais confiante nas decisões que James e eu tomamos. As coisas definitivamente pioraram desde meu último post ontem. Minha mãe me ligou e, pela primeira vez na minha vida, eu completamente mantive minha posição. A conversa começou tensa. Ela perguntou se eu já tinha recuperado o juízo e se eu estava pronta para me reconciliar com a família. Seu tom era aquela combinação clássica de culpa e tentativa de superioridade moral. Respirei fundo e, calma, mas firmemente, disse a ela que, embora eu ame minha família, meu casamento com James não tem nada a ver com Tom ou qualquer outra pessoa.
Eu disse que não iria me desculpar por viver minha vida. Lembrei a ela que James e eu estamos juntos há 6 anos e que merecemos celebrar nosso relacionamento sem isso. Sendo ofuscado pelos problemas de Tom. Foi quando a coisa começou. Minha mãe começou a chorar e começou a falar sobre como eu não entendia o quão difícil tudo isso tinha sido para Tom. Ela disse: ver sua irmãzinha ter sucesso enquanto ele ainda luta para encontrar seu caminho tem sido muito difícil para ele. Então ela revelou algo importante: Tom estava lidando com a depressão. Ouvir isso me atingiu muito. A depressão não é algo para se encarar levianamente. Eu vi amigos passarem por isso, então posso entender o quanto ele deve estar sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, eu disse a ela que permitir que ele segure todos os outros não o está ajudando, pelo contrário, está apenas reforçando a ideia de que o mundo vai parar e atender às suas necessidades, o que não é realista nem saudável. Eu disse a ela que estou disposta a apoiar Tom de maneiras que são apropriadas, mas sacrificar minha felicidade e meu futuro não é uma delas. Naquele momento, ela ficou muito quieta e desligou abruptamente na minha cara. Logo depois, recebi uma mensagem de texto do meu pai. A mensagem dele foi curta, mas cortante. Ele me chamou de sem coração e disse que fui criada melhor do que isso. Ele me acusou de ser egoísta e ingrata e disse que eu estava escolhendo um homem em vez da minha família. Não posso mentir, essa mensagem doeu mais do que eu esperava. Sempre tentei ser uma boa filha, nunca causei problemas em nossa família, então ter meu próprio pai me pintando como algum tipo de vilão é difícil de engolir. James, por outro lado, ficou furioso quando leu a mensagem. Ele estava me aconselhando a não responder, dizendo que isso só colocaria mais lenha na fogueira. Ele provavelmente está certo, mas ainda estou pensando se devo dizer algo. E quando pensei que as coisas não poderiam ficar mais complicadas, minha tia, irmã da minha mãe, entrou em contato comigo em particular. Ela sempre foi a mais sensata da família e eu senti que poderia conversar com ela sobre isso. Coisas que nem sempre posso dizer aos meus pais. Ela me disse que está acompanhando toda a situação e queria me dar algum contexto sobre o que realmente está acontecendo. De acordo com ela, a grande oportunidade que meus pais mencionaram em relação a Tom não é sobre algum empreendimento comercial ou diploma acadêmico, é sobre uma proposta de casamento. Sim, aparentemente Tom está planejando pedir sua namorada de 3 meses, Riley, em casamento. Meus pais estão totalmente cientes de seu plano e têm promovido isso como um ponto de virada em sua vida. Eles estão convencidos de que se casar lhe dará magicamente a estabilidade e a motivação de que precisa para recompor sua vida. Mas aqui está o problema: Riley não tem ideia sobre essa proposta. Nenhuma, na verdade. Minha tia me disse que Riley tem confidenciado a ela sobre algumas dúvidas sérias que ela tem sobre o relacionamento. Riley aparentemente está considerando terminar com Tom porque está preocupada com sua falta de direção e sua tendência a fazer grandes promessas sem realmente cumpri-las. Minha tia disse que ela até tentou sutilmente avisar meus pais que pressionar Tom a fazer o pedido pode não ser a melhor ideia. Ela disse a eles que Riley poderia não dizer sim, especialmente se ela já estivesse se sentindo assim. Mas, como de costume, meus pais ignoraram completamente suas preocupações. Eles estão convencidos de que um pedido de casamento consertará tudo. Estou surpresa, em primeiro lugar. Me sinto muito mal por Riley, ela está com Tom há apenas alguns meses e já está questionando se o relacionamento é certo para ela. A ideia de que meus pais estão pressionando Tom a fazer o pedido em alguma tentativa equivocada de estabilizar sua vida é simplesmente absurda para mim. O casamento não é uma solução rápida para problemas pessoais e não consigo imaginar o quão surpresa Riley se sentirá se Tom continuar com isso. Em segundo lugar, está claro que a obsessão dos meus pais com o sucesso de Tom está distorcendo a perspectiva deles. Eles estão tão desesperados para que ele tenha sucesso que estão se agarrando a qualquer vislumbre de esperança, não importa o quão irreal ou prejudicial possa ser. James e eu temos discutido o que fazer a seguir. Ele sugeriu que fizéssemos uma pequena pausa da minha família para deixar as tensões esfriarem, o que honestamente parece uma boa ideia. Já silenciei as mensagens deles e parei de verificar as redes sociais por um tempo porque o bombardeio constante de culpa e críticas está exaustivo.
Minha tia acha que eu deveria me manter firme, mas tentar manter as linhas de comunicação abertas, caso meus pais eventualmente mudem de ideia. Estou dividida. Por um lado, não quero cortar laços completamente, mas, por outro lado, estou cansada de ser tratada como se minha vida fosse secundária à de Tom. O aspecto positivo em tudo isso foi a família de James. Eles têm me apoiado muito, me garantindo que eu não estou errada e que não há problema em estabelecer limites. A mãe dele até nos convidou para jantar ontem à noite e foi um grande alívio estar perto de pessoas que realmente se importam com a nossa felicidade, sem compromisso. Isso me lembrou que família não significa necessariamente parentes de sangue, mas sim pessoas que te amam e apoiam incondicionalmente. Quanto ao Tom, não tenho certeza do que fazer, parte de mim quer estender a mão e ver se ele está bem, especialmente depois de ouvir sobre sua depressão, mas outra parte de mim se pergunta se isso apenas alimentaria a dinâmica em que sou sempre eu quem faz o esforço enquanto ele tem passe livre. Não quero permitir seu comportamento, mas também não quero abandoná-lo se ele realmente precisar de ajuda. É um equilíbrio delicado e ainda estou tentando descobrir a abordagem certa por enquanto. Estou me concentrando em James e em nossa nova vida juntos. Estamos planejando um pequeno fim de semana. Escapada para relaxar e celebrar nosso casamento sem drama. Parece a decisão certa, mesmo que seja agridoce. Espero que com o tempo minha família entenda que não se trata de escolher lados ou ser ingrata, mas sim de finalmente me defender e priorizar minha própria felicidade. Honestamente, é bom finalmente me colocar em primeiro lugar. Obrigado novamente por todo o apoio, suas palavras significaram mais para mim do que posso expressar. Manterei todos vocês atualizados conforme a situação evoluir. Atualização 2. Duas coisas realmente aconteceram. Reviravolta inesperada. A namorada de Tom, Riley, entrou em contato comigo no Instagram alguns dias atrás. Ela começou me parabenizando pelo meu casamento, o que foi surpreendente, mas legal. Depois, ela disse que precisava conversar com alguém sobre Tom. Eu não tinha certeza de como me sentir inicialmente. Quer dizer, Riley e eu só nos encontramos algumas vezes e definitivamente não somos próximas, mas ela parecia genuinamente preocupada, então pensei em ouvi-la. Combinamos um horário para tomar um café. Quando finalmente ficamos juntas, Riley não se conteve. Quase imediatamente, uau, ela tinha muito a dizer. Antes de tudo, ela confirmou que minha tia já havia me dito, ela está planejando terminar com Tom. Ela disse que é porque está profundamente preocupada com sua completa falta de direção na vida, ele não se compromete com uma carreira, não assume responsabilidade por nada e chegou ao ponto em que ela se sente mais como sua cuidadora do que como sua parceira. Ela disse que está completamente exausta. O que realmente me chocou foi como Tom nem parece perceber que há um problema. Riley disse que sempre que ela tenta ter uma conversa séria com ele sobre o futuro, ele simplesmente a ignora ou a acusa de não apoiá-lo o suficiente. Você pode imaginar que ela está se esforçando ao máximo para ajudá-lo e, em vez de ser grato, ele dá a ela uma atitude? Riley tem sua vida em ordem, ela é uma profissional, é bem-sucedida e claramente sabe o que está fazendo, mas, de acordo com ela, Tom não parece respeitar isso de jeito nenhum. Ela me contou sobre uma vez em que se ofereceu para ajudá-lo a atualizar seu currículo e se preparar para uma entrevista de emprego. Em vez de apreciar o esforço dela, ele riu e disse que não precisava de ajuda porque estava esperando por algo melhor. Como o quê? Em outra ocasião, ela sugeriu que ele fizesse um curso para desenvolver habilidades para um trabalho que ele alegou que queria, mas novamente ele descartou, dizendo que era uma perda de tempo e que ele descobriria sozinho. Ela disse que é como se ele não a visse como uma parceira ou mesmo alguém que pudesse apoiá-lo, apenas alguém que está lá para atender às suas necessidades. Cada capricho. O que realmente me entristeceu foi quando Riley começou a falar sobre meus pais. Aparentemente, eles estavam colocando pressão constante sobre ela, eles estavam dizendo a ela que ela poderia ajudar Tom a atingir seu potencial e prometendo apoiá-los enquanto Tom recupera sua vida. Minha mãe até disse a Riley que ela seria boa para Tom porque ela é tão estável e trabalhadora. Sério, é como se eles vissem Riley como uma ferramenta para consertar Tom, não como uma pessoa com seus próprios sentimentos e limites. Riley disse isso constantemente.
A pressão dos meus pais é uma das principais razões pelas quais ela está farta do relacionamento. Ela sente que eles estão mais focados em manter Tom à tona do que em respeitá-la ou reconhecer como ela se sente. Honestamente, não posso culpá-la, isso desgastaria alguém. Enquanto Riley continuava falando, comecei a perceber o quão ruins as coisas realmente estão. Eu sabia que meus pais estavam permitindo o comportamento de Tom, mas eu não tinha ideia de que era tão profundo. Ela me disse que eles estavam pagando as contas do cartão de crédito dele e dando a ele uma mesada para supostos eventos de networking, mas veja só, esses eventos de networking são, na verdade, apenas noites bebendo com os amigos e não param por aí. Riley disse, meus pais prometeram ajudar Tom a começar um negócio usando suas economias de aposentadoria. Eles estão esperando que ele encontre a oportunidade certa, mas todos nós sabemos que isso é apenas um código para Tom não fazer nada enquanto eles continuam a financiar seu estilo de vida. Ouvir tudo isso fez meu estômago revirar. Eu sabia que eles estavam sendo mimados demais, mas eu não percebi que era tão extremo. Eu me senti tão mal por Riley. É tão óbvio que ela está tentando o seu melhor para manter as coisas sob controle, mas o peso de tudo isso a está esmagando. Ela é uma mulher tão gentil e inteligente que honestamente merece muito mais. Ela precisa de um parceiro que a apoie, não de um projeto que ela tenha que consertar. A maneira como meus pais colocaram esse fardo sobre ela é de partir o coração. Antes de nos separarmos, Riley me agradeceu por ouvir, ela disse. Foi bom finalmente desabafar e eu pude perceber que ela realmente quis dizer isso. Eu disse a ela que estou aqui para ela se ela precisar conversar novamente e eu realmente quis dizer isso. Aconteça o que acontecer com ela e Tom, ela merece apoio e gentileza. Depois da nossa conversa, eu não podia simplesmente ficar sentada sem fazer nada com tudo que ela me disse. Eu sabia que tinha que conversar com meus pais, então decidi escrever um e-mail para eles. Expus tudo o que Riley havia compartilhado comigo, incluindo a pressão que eles estavam colocando sobre ela e como isso estava afetando seu relacionamento com Tom. Tentei deixar o mais claro possível que o comportamento deles não estava ajudando ninguém, nem Riley, nem Tom, definitivamente não eles mesmos. No e-mail, eu disse que os amo e amo meu irmão, mas a maneira como eles estão permitindo o comportamento de Tom só está machucando. Eu apontei como as ações deles o estão impedindo de crescer e assumir a responsabilidade por sua própria vida. Para tentar ser construtiva, sugeri terapia familiar como uma maneira de trabalhar tudo isso juntos. Até anexei alguns recursos que encontrei sobre comportamentos facilitadores e dinâmicas familiares saudáveis. Eu queria que eles soubessem que eu não estava tentando atacá-los ou culpá-los. Eu só queria que todos nós encontrássemos um caminho mais saudável. Até agora, não tive resposta deles. Não é surpresa que eles provavelmente estejam chateados ou talvez não estejam prontos para responder, mas ainda dói. Não posso deixar de esperar que eles pelo menos leiam o e-mail e reservem um tempo para refletir sobre o que eu disse, mesmo que não concordem comigo imediatamente. Talvez isso plante uma semente. James tem sido ótimo. Apoiando-me durante tudo isso, ele me disse que fiz a coisa certa ao entrar em contato, embora saiba o quão difícil foi para mim. Ele também tem me encorajado a estabelecer limites firmes se meus pais não mudarem seu comportamento, e ele está certo, é claro, mas isso não torna as coisas mais fáceis. Eu sei que meus pais têm boas intenções, eles apenas amam Tom tanto que estão cegos por isso. Eles querem tanto que ele tenha sucesso que não conseguem ver o quanto de dano estão causando no processo. Por enquanto, estou tentando me concentrar na minha própria vida. James e eu finalmente estamos planejando aquela escapadela de fim de semana sobre a qual falamos há tanto tempo e, honestamente, mal posso esperar depois de tudo o que aconteceu. Eu realmente preciso de um tempo para relaxar e aproveitar o fato de sermos recém-casados. Essas últimas semanas foram tão avassaladoras, mas estou aprendendo a priorizar o que realmente importa, minha felicidade, meu casamento e meu futuro. Quanto ao Tom, espero que ele encontre seu caminho algum dia, mas percebi que não posso continuar colocando minha vida em espera por ele. Não é justo comigo e não está ajudando. Ele também. E quando se trata dos meus pais, darei tempo a eles para processar tudo, mas não estou mais disposta a me dobrar para fazê-los felizes.
É hora de todos nós crescermos e começarmos a assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas. Só quero expressar minha gratidão novamente a todos que me apoiaram durante tudo isso. Seu incentivo e palavras gentis significaram mais para mim do que posso explicar. Vocês me ajudaram a manter minha sanidade e me lembraram de que não estou sozinha nisso. Eu vou mantê-los todos atualizados se alguma coisa mudar, mas por enquanto estou focado em seguir em frente. James e eu merecemos construir a vida que sempre sonhamos e é exatamente isso que faremos. Atualização 3. Oi, pessoal, muita coisa aconteceu nos últimos dias e honestamente, ainda estou tentando processar tudo. Antes de tudo, Riley e Tom terminaram oficialmente, ela terminou com ele e vamos apenas dizer que não foi bonito. Tom perdeu completamente o controle, como um colapso total. Ele apareceu no nosso apartamento às 2 horas da manhã, bêbado, batendo na porta e gritando como um louco. Era assustador. James abriu a porta e Tom entrou cambaleando e imediatamente começou a falar sem parar sobre como fui eu quem arruinou tudo. Ele disse, se eu tivesse esperado para me casar, nada disso teria acontecido. O nível de ilusão é honestamente insano. James ficou incrivelmente calmo o tempo todo, graças a Deus por ele, e depois de tentar argumentar com Tom pelo que pareceu uma eternidade, ele chamou um Uber e garantiu que ele chegasse em casa bem, mas toda a situação me deixou abalada. Mal dormi naquela noite só de pensar em como chegamos a esse ponto. Então, no dia seguinte, meus pais convocaram uma reunião familiar. Eles disseram que era hora de esclarecer as coisas e descobrir como seguiríamos em frente. James e eu concordamos em ir, mas eu fui firme. Isso não seria um debate sobre meu casamento. Eu disse a eles logo de cara que conversaríamos, mas somente se eles respeitassem nossos limites. Eles concordaram relutantemente. Então fomos. Tom não apareceu, grande surpresa, aparentemente estava de ressaca demais para se incomodar. Então era só eu, James e meus pais. As coisas pioraram rapidamente, minha mãe começou a chorar logo no começo, dizendo que sentia que estava perdendo eu e Tom. Isso me afetou emocionalmente. Meu pai tentou manter a compostura, mas acabou admitindo que eles estavam com medo de que Tom nunca conseguisse resolver sua vida. O que realmente me atingiu foi quando ele disse que meu sucesso faz as dificuldades de Tom parecerem piores. Sério, essa é uma maneira muito confusa de ver as coisas, mas explica muito sobre como eles agiram comigo. James e eu os deixamos falar sem interromper, mas quando chegou a minha vez, eu não me contive. Disse a eles diretamente que a constante permissão que eles dão a Tom não está ajudando ninguém, está prejudicando e criou essa dinâmica terrivelmente tóxica para o resto de nós. Eu apontei como eles até colocaram sua própria estabilidade financeira em risco. Continuei salvando. Então, eu deixei claro que os amo e amo Tom, mas cansei de deixar a disfunção deles controlar minha vida. A reunião terminou relativamente bem. Acho que o lado positivo é que eles finalmente admitiram que me pedir para adiar meu casamento foi errado. Eles até se desculparam por como lidaram com tudo e disseram que entendiam por que James e eu seguimos em frente sem eles. Isso pareceu significativo, mas eles ainda estão claramente magoados por terem sido excluídos e não estão prontos para aceitar totalmente nossa decisão. A boa notícia é que eles concordaram em parar de permitir o comportamento de Tom, embora eu só vá acreditar vendo, e eles até sugeriram que ele começasse terapia, o que parece um passo na direção certa, supondo que eles realmente sigam em frente. Então sim, é aí que as coisas estão. É muita coisa para processar, mas estou esperançosa, pelo menos há progresso, mesmo que sejam passos de bebê. Quanto a James e eu, estamos dando um passo para trás do drama familiar por enquanto. Decidimos finalmente fazer aquela lua de mel de 2 semanas que adiamos e acho que o espaço será bom para todos. Os pais se ofereceram para organizar uma pequena celebração familiar para o nosso casamento quando voltarmos, mas deixei claro que nada está definido. James e eu decidiremos depois da nossa viagem se aceitamos. Fui clara ao explicar que, se concordarmos com a celebração, será em nossos termos, não nos deles. Para qualquer pessoa que esteja lendo isso e que possa estar lidando com problemas familiares semelhantes, quero que você saiba que não está sozinho.
Entendo como isso pode parecer complicado, mas saiba que é possível amar sua família enquanto ainda vive sua vida em seus próprios termos. Você não é responsável por gerenciar as emoções de outras pessoas ou colocar seus sonhos em espera pela jornada de outra pessoa. Às vezes, fazer o que é melhor para você significa fazer escolhas difíceis.